Olá, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Vamos iniciar com uma oração, vamos todos fechar os nossos olhinhos em reverência ao Senhor, tá certo? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo seu amor, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado. Senhor, abençoa essa aula, Senhor, que seja uma bênção, que venhamos entender mais de Ti, Pai. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém! Vamos iniciar a nossa aula e hoje nós temos um tema muito especial. O tema da nossa aula de hoje é A Casa do Meu Amigo é a Igreja. Nós vamos conhecer quem é esse amigo, nós vamos entender como era a igreja antigamente, porque eu posso adiantar para vocês que não era como é hoje, tá certo? Então, antes de tudo, nós vamos ler e decorar um versículo, tá certo? Que vai ser o versículo da nossa aula de hoje. E eu peço para que vocês decorem, a tia Esté vai repetir, tá certo? E no final eu vou falar novamente, eu espero que vocês lembrem, tá bom? Ó, o nosso versículo vai estar lá em Salmos, capítulo 122, versículo 1. Vamos ler. 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que esse versículo quer falar? Fiquei alegre, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que se alegrar quando sabemos que vamos à casa do Senhor, quando chega domingo e nós sabemos que vai ter culto, quando chega numa quinta-feira nós sabemos que vai ter culto de doutrina, nós temos que ficar felizes quando vai ter a EBD, quando voltar tudo, nós vamos voltar presencialmente. E nós temos que ficar felizes, porque é uma dádiva você ir para a igreja, você ter essa oportunidade de ir para a igreja, servir ao Senhor, de adorá-lo no templo, é uma coisa muito especial, muito mesmo. E agora nós vamos para a nossa história. Crianças, quando nós chegamos na igreja, nós podemos observar muitas coisas, né? Os portões, as portas de vidro, nós podemos observar os bancos, o ar-condicionado, o data show que fica lá na frente da igreja, nós podemos observar o púlpito, nós podemos observar muitas coisas. E eu queria falar para vocês sobre isso. A igreja de antigamente não era como a de hoje. Ela não era feita de tijolos, ela não tinha os bancos que tem hoje, ela não tinha ventilador, ela não tinha ar-condicionado, ela não tinha data show, não tinha todas essas coisas, mas eu posso falar para vocês que ela tinha um mais especial, que era a presença de Deus, que é o mais especial, você saber que você está num local, num ambiente que tem a presença de Deus, que Ele está ali com você, e isso é muito especial. E lá atrás, quando Moisés, Deus instruiu ele que ele deveria construir um templo, construir um tabernáculo para que o nome de Deus pudesse ser adorado, para que ali eles pudessem depositar as suas adorações, para que eles pudessem pedir perdão. E Deus mandou ele construir esse tabernáculo, mas não foi tão fácil assim. Ele não teve somente que construir. Tem uma lista e Deus explicou para ele tudo direitinho, como ele deveria fazer. E agora nós vamos entender a diferença entre a igreja de hoje e a igreja daquela época, tá certo? Vamos prestar atenção. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui com vocês para que vocês entendam melhor, tá certo? Vamos prestar atenção no que a gente vai ler, tá bom? Só um momento, vai estar lá em Êxodo 40, tá certo? Aqui em Êxodo vai começar assim. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Vamos prestar atenção e ouvir, tá certo? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da consagração. Porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com um véu. O primeiro mandamento, a primeira regra, tá bom? Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás sua lâmpada. As coisas que eu estou falando vão aparecer aqui do lado, tá certo? E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho.
Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo, porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da consagração. E porás a pia entre a tenda da consagração e o altar, nela porás a água. E o altar, e nela porás a água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele. E o santificarás com todos os seus móveis e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da consagração, e os lavarás com água. Vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás também, como ungistes a seu pai, para que me administre no sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas gerações. E esse final aqui é um final muito especial, um final muito importante, porque diz assim: e fez-o Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E Moisés fez tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, ele obedeceu tudo que o Senhor ordenou, todas as etapas que eram difíceis, mas ele fez da maneira correta, ele fez da maneira que Deus mandou, porque ele sabia que era importante, ele sabia que era especial, ele sabia que ali tinha um motivo para que aquele tabernáculo fosse levantado. E as pessoas que estavam junto com ele nessa caminhada no deserto, elas ajudaram, eles recolheram ajuda, eles recolheram ouro, madeira, muitas coisas para que pudessem construir o tabernáculo. Teve ali uma ajuda de todos. E nessa parte que eu falei para vocês, que Deus, ele mandou ungir a Arão e aos seus filhos, eles seriam os sacerdotes, aqueles que administrariam o templo, que entrariam no templo, que fariam todas as coisas que deviam ser feitas ali, tá certo? Eles eram responsáveis pelo templo. E ali eles organizaram tudo, eles construíram aquela arca, eles construíram a arca, o holocausto, eles ungiram. E é muito interessante a gente prestar atenção, porque aqui na passagem repete muito que aquele lugar seria santo. E nós temos que entender que era santo, era santíssimo, porque o Senhor estava ali, porque tudo ali estava sendo ungido, porque ali estaria a presença de Deus. E nós temos que entender que hoje a nossa igreja também deve ser respeitada e estar ali. Então nós temos que respeitar. O que nós não podemos fazer e o que nós podemos fazer na igreja? Nós não podemos ficar correndo na igreja, nós não podemos ficar conversando com os nossos coleguinhas enquanto o pastor está ministrando a palavra, nós não podemos ficar brincando no momento da palavra, no momento do louvor. Nós temos que estar em reverência ao Senhor, nós temos que prestar atenção na palavra porque é importante, nós temos que louvar a Deus, nós temos que adorá-lo. Não é porque vocês são crianças que vocês não têm que adorar a Deus, que vocês não têm que conhecer Ele verdadeiramente. Aí que vocês têm que conhecer mesmo, vocês têm que ter um relacionamento com Deus. E como que eu posso ter um relacionamento com Deus? Você pode ter um relacionamento com Deus orando, lendo a palavra, prestando atenção na ministração no culto. Somos adoradores, nós somos chamados para adorar o Senhor e ter reverência na casa dele, porque a casa dele é santa. E aí a gente retorna ao início quando eu falei, a casa do meu amigo é a igreja. Quem é esse amigo? Deus. Deus é o nosso amigo tão especial, que nos ama, que sempre vai estar ao nosso lado. Ele é o nosso amigo especial. E ali é a casa dele. Quando nós estamos lá, nós estamos na casa dele, adorando
adorando a Ele. E isso é muito incrível, isso é muito especial. Então, nós temos que obedecer, nós temos que respeitar os nossos pais na igreja, respeitar se ele fala, fica aqui quietinho, aqui do meu lado. Ou se nós estamos no cultinho, a professora fala, vocês têm que ficar quieto, vocês têm que adorar a Deus, vocês têm que ter reverência. Nós temos que ter reverência, porque o Senhor está ali e Ele se agrada. Nós temos que agradá-lo porque Ele é santo, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso amigo. E saber disso deve nos deixar felizes. Porque saber que nós temos o amigo, saber que nós estamos no Senhor, saber que nós temos esse privilégio tão especial de ter esse amigo tão especial, é assim, incrível. É incrível porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus é amor. Então, nós temos que fazer da mesma forma que Moisés fez. Moisés obedeceu a Deus. Moisés, ele cumpriu da melhor forma porque ali era a vontade de Deus. Era ali que ele deveria estar, era o que ele deveria fazer para que ele pudesse agradar a Deus, para que eles ficassem mais próximos de Deus e estar em um lugar santo, que habitaria a presença de Deus. Então ele fez aquilo e todas as pessoas que estavam junto com ele o ajudaram. É muito importante saber da história da igreja, porque hoje nós vamos à igreja e nós temos que entender qual foi essa história, o motivo pelo qual nós devemos respeitar, o motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus, o motivo pelo qual nós temos que estar ali prestando atenção, porque o lugar é santo, tá certo, crianças? Então, a nossa aula termina por aqui, a nossa história, porque ainda tem a nossa atividade, tá certo? Foi bem rápida, mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês entendam a importância de prestar atenção no culto, de adorar ao Senhor, de ter ali uma reverência, de estar ali naquele local, entender que é a casa de Deus e que deve haver um respeito, tá certo? Eles respeitavam, ele respeitou, Moisés respeitou tudo que Deus ordenou a ele, e ele fez da melhor forma. Nós devemos fazer tudo da melhor forma para o Senhor, porque Ele se agrada disso, tá certo? Agora nós vamos para nossa atividade, tá certo? Mas antes eu vou fazer logo uma oração com vocês, antes de irmos para a nossa atividade, para agradecermos ao Senhor e para pedirmos perdão pelas vezes que nós erramos na casa dele, pelas vezes que nós erramos com ele. E também vamos agradecer por esse privilégio de termos a presença dele na nossa vida, tá certo? Senhor Jesus, muito obrigada por tudo, Pai, pelo seu amor, pela sua graça, por essa aula de hoje, Senhor, que foi tão especial. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós não fazemos da melhor forma, muitas das vezes nós não prestamos atenção no culto. Então, Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas essas coisas, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é amor. Então, nós queremos que o Senhor vai nos perdoar, que o Senhor está aqui do nosso lado e que todas as coisas, Senhor Jesus, cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E nós te amamos, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nos perdoa, nos guarda. Muito obrigada, Senhor, novamente por tudo. É isso que te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora, nós vamos para a nossa crianças. Para a nossa atividade, eu gostaria que vocês fizessem uma igreja muito bonita. Pode ser a igreja do Quitino Cunha, né? A nossa igreja. Vocês podem colocar a família de vocês em frente à igreja. Ou vocês podem desenhar uma parte que vocês gostaram muito da nossa história. O que eu falei, os versículos que eu li na Bíblia. Se você souber escrever, quiser escrevê-lo. O versículo que eu disse que iria lembrar para vocês, tá certo? Eu vou falar agora. O versículo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o versículo, tá bom? Se vocês quiserem escrever, se vocês souberem escrever, tá certo? E sempre se alegrem ao ir à casa do Senhor, tá certo? A nossa aula termina por aqui. Eu agradeço novamente vocês terem assistido essa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.